Nos últimos meses, estamos enfrentando a pandemia onde está causando pavor em muitas pessoas em todo o mundo. Além dos sintomas sistêmicos frequentes provocados pela Covid-19, que são febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar, cansaço, fadiga e diarreia, é comum também ocorrer a cefaleia, que indicaria um comprometimento neurológico, incluindo como derrame, convulsões, confusão, tontura e paralisia. Por isso, certas pessoas com quadros graves têm, depois de alta, algumas fraquezas musculares e dificuldade para andar, comer e não conseguirem se equilibrar e até mesmo dificuldade para realizar atividades cotidianas. Com a perda do olfato e a perda do paladar, o fenômeno inflamatório é tão grave que pode causar até encefalite, que seria a inflamação no cérebro. Isso é menos comum, porque o sistema nervoso central humano é muito protegido, mas alguns pacientes evoluíram para este quadro conforme os estudos. Os cientistas cogitam a possibilidade desse vírus provocar o entupimento nas artérias, que irrigam o cérebro com uma inflamação sistêmica decorrente do mecanismo de resposta do organismo ao vírus. Com isso, o corpo liberaria um excesso de citocina, que é uma substância inflamatória. Em alguns indivíduos, agredindo a parede dos vasos sanguíneos e atrapalhando a circulação do sangue. Vou mostrar rapidamente para vocês o caminho do vírus no corpo do ser humano. A Covid-19 segue uma trajetória típica no corpo humano, que começa pelo sistema respiratório, acessando as mucosas do nariz e da boca. A inflamação também chega primeiramente à região da garganta. O quadro inflamatório pode afetar os olhos, ocasionando uma conjuntivite viral. Em apenas 5 dias, a infecção atinge o pulmão, considerado o principal órgão de choque, mas a partir disso, a insuficiência de oxigênio rapidamente começa a prejudicar outros órgãos vitais. Estudos mostram que quase 30% das pessoas internadas têm comprometimento renal. Pela proximidade com o pulmão, a inflamação pode atingir também o sistema cardíaco. Todo o sistema vascular pode ser afetado pela inflamação dos vasos sanguíneos provocado por uma reação do corpo ao vírus. A inflamação dos vasos sanguíneos pode causar danos ao cérebro, e estudos mostram que 8% dos pacientes acusam fortes dores de cabeça. O vírus também pode comprometer alguns pacientes do sistema digestivo, ocasionando desarranjos. Há suspeitas de que o vírus ou até o tratamento prolongado em UTIs, nos casos mais graves, podem afetar o funcionamento do fígado. Muitos médicos detectam o surgimento de urticárias, entre outras lesões na pele. Tendo em mente o que já foi abordado, alguns estudos estão sendo desenvolvidos visando um certo tipo de triagem, que ajudará na investigação dessas sequelas no sistema nervoso. Um artigo em especial, desenvolvido pelo Dr. Mahid Fotouri, em conjunto com uma equipe afiliada de Johns Hopkins Medicine, sugere um estágio de 3 processos para identificar a atuação do Covid-19 no sistema nervoso. No primeiro estágio, os danos causados ao sistema nervoso são limitados à perda de olfato e de paladar, sendo também um dos primeiros indícios da atuação do Covid-19 no sistema nervoso. Durante o segundo estágio, é revisado sobre uma inflamação que começa nos pulmões e viaja via os vasos sanguíneos por todos os órgãos do corpo, levando à formação de coágulos sanguíneos que podem causar tanto pequenos quanto grandes derrames no cérebro. E por fim, o terceiro estágio é quando ocorre uma explosão de toxinas celulares nos vasos sanguíneos do cérebro. Como resultado, os pacientes desenvolvem convulsões, confusão mental, coma ou encefalopatia. Embora essas 3 etapas ocorram em pacientes curados de Covid-19, também é possível acontecer antes dos sintomas de febre, falta de ar ou tosse. De qualquer forma, uma ressonância magnética é recomendada para que se possa avaliar possíveis danos neurológicos e que os mesmos devem ser monitorados alguns meses após a hospitalização. Um estudo foi realizado pela área de inteligência de mercado do Grupo Abril e pela Mind Minders. Essa pesquisa foi feita com 4.693 brasileiros e comprovou que 54% estão preocupados com a situação do Covid-19. Durante a pandemia de SARS, que antecedeu a Covid-19, em 2002 e 2003, houve um aumento de 30% nos casos de depressão e ansiedade. Os dados na época foram levantados pela King's College London
Estima-se que, se seguirmos o que aconteceu há 17 anos atrás, vamos ter um índice enorme de doenças psiquiátricas nos próximos meses. Entre 24 de abril e 8 de maio, a Fiocruz, a UFMG e a Unicamp realizaram uma pesquisa com aproximadamente 45 mil pessoas, com o objetivo de analisar o comportamento durante o período de isolamento social e os impactos à saúde física e mental. Revelou que pelo menos 75% dos brasileiros ficaram em casa durante a pandemia do Covid-19. Dentre esses resultados, mostram que as pessoas se sentem mais tristes e ansiosas por permanecerem em isolamento. Passaram a consumir mais álcool e cigarros, se alimentarem mal e a não praticar exercícios físicos. A ansiedade entre jovens tem um dos índices mais altos da pesquisa. Entre 18 e 29 anos, quase 70% dos entrevistados relataram sentir ansiedade muitas vezes ou durante todo o tempo desde o início da crise pelo coronavírus. Na divisão por sexo, as mulheres são as que mais declaram estar com problema, cerca de 60%. O aumento do consumo de bebidas alcoólicas e cigarros foi associado à frequência de se sentir triste ou deprimido. Quanto maior a frequência, maior o aumento do uso dessas substâncias. Também, devido ao isolamento social, a pesquisa relatou uma queda em porcentagem das atividades físicas realizadas pelos cidadãos. A porcentagem antes da pandemia era de 30,4%. Após, os números diminuíram para 12,6%, ou seja, as pessoas estão se tornando mais sedentárias nesses últimos meses. Para cuidar da sua saúde em casa, é importante reservar alguns minutos da manhã antes das 11 horas para tomar um banho de luz, que estimula a liberação de serotonina, produzindo uma sensação de bem-estar nos neurônios. Fazer o consumo de frutas, verduras e alimentos naturais também pode ajudar. Outra coisa muito importante é manter uma rotina de exercícios físicos, tanto para a saúde física quanto mental. Os resultados da pesquisa são muito preocupantes, pois revelam que a população está consumindo mais bebida alcoólica, cigarros, tendo uma má alimentação e a falta de exercício está causando sedentarismo. Todos esses fatores são de risco para as doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória, diabetes e obesidade. Isso preocupa porque todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento das formas mais graves do Covid-19. Estudo indica aumento em casos de depressão durante pandemia. O coordenador da pesquisa, Alberto Figueiras, explicou à CNN que os dados revelam o adoecimento da saúde mental dos brasileiros durante o período de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Figueiras destacou outro dado importante que ajuda a desmistificar o senso comum sobre a quarentena. Ao contrário do que pensamos, pessoas no confinamento não tendem a adoecer mais mentalmente. Aquelas que precisam sair de casa para trabalhar diariamente foram as que apresentaram os maiores níveis de adoecimento mental. O pesquisador explicou que o medo de contrair o vírus nas ruas faz os trabalhadores que precisam sair durante a quarentena adoecerem mais do que aqueles que estão de home office ou isolados em suas casas. No Brasil, uma pesquisa do Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 1.460 pessoas em todo o país, feita em 2 momentos, março e abril, constatou aumento de 80% nos quadros de ansiedade e estresse e de quase 50% nos de depressão ao longo do período. Os fatores de risco apontados para o estresse e a ansiedade são alimentação desregulada, doenças pré-existentes, ausência de acompanhamento psicológico, sedentarismo e necessidade de sair de casa para trabalhar. Para a depressão, as causas apontadas foram idade mais avançada, ausência de crianças em casa, baixo nível de escolaridade e presença de idosos no ambiente doméstico. Os resultados apresentam um agravamento preocupante desde o início da quarentena. Consoante o crescimento dos problemas de saúde mental, a procura por tratamentos psicológicos também cresceu. Segundo Fabiano Carrijo, sócio da Psicologia Viva, plataforma de atendimento psicológico online, apenas em março houve crescimento de 203% no número de consultas em relação ao mês de fevereiro. Outro dado relevante sobre a saúde é o de infartos. Houve um aumento de 58% no número de infartos fora dos hospitais ao longo dos primeiros 40 dias da pandemia de Covid-19 no país, em comparação com o mesmo período do ano passado. Crescem denúncias de violência doméstica durante a pandemia.
Autoridades alertam para a interrupção de audiências judiciais durante o isolamento social e que prisões de agressores podem cair por falta desse instrumento. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos informou que as denúncias cresceram em média 14% até abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Somente no mês de abril, o aumento ficou em torno de 28%. Tiago Pierobon, promotor de justiça no Distrito Federal, disse que verificou um movimento inverso nos registros criminais, com queda de quase 28% no DF. Segundo ele, isso pode estar ligado à dificuldade de sair de casa em meio à pandemia. Mas uma das dificuldades, segundo Tiago, é que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é de evitar prisões preventivas no momento. Além disso, não vêm sendo feitas audiências judiciais e as prisões que ocorrem podem cair por falta deste instrumento. O promotor afirma que a justiça se prepara para audiências pela internet, mas que isso traz outra dificuldade. Imagine vocês uma mulher que vai prestar depoimento num caso de violência doméstica, audiência judicial e o agressor está do lado dela dentro de casa. É óbvio que essa mulher vai negar os fatos ou vai pedir para arquivar e não vai mais colaborar. Mesmo sem a possibilidade de arquivar o processo, a ausência do depoimento daquela mulher pode comprometer substancialmente o sucesso daquele processo. Tiago Pierobon disse que a violência contra a mulher deve ter aumentado agora em função do confinamento e da crise econômica. Ele também citou brigas entre pais separados, em relação aos cuidados que devem ser tomados nas visitas aos filhos. Cristiane Brito, secretária nacional de Políticas para as Mulheres, disse que começaram a aparecer conflitos por causa do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, como explicou a Major Denise Santiago, ex-comandante da Ronda Maria da Penha, na Bahia. Não era raro na fila do caixa vermos uma mulher sendo acompanhada por um homem. Podia ser seu companheiro, mas podia ser seu irmão, pai, enfim. Seja qual for a categoria do agressor, aquela pessoa com certeza estava ali para possibilitar uma violência patrimonial contra aquela mulher quando ela estivesse com os valores na mão.